Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. Eu sou Letícia Angoleri. E a gente continua, na segunda parte do nosso episódio. Agora a gente tem um convidado super especial para continuar falando de cuidados com a população trans. Milton, se apresenta aí pra gente, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Milton Krenit, sou médico geriatra, sou um dos coordenadores do ambulatório de promoção à saúde de pessoas trans 40+. Ótimo, então a gente tá com um time de super respeito para falar para vocês um pouco, das ideias iniciais, e orientações iniciais do cuidado dessa população. E aqui a gente vai dividir o nosso episódio em quantos pontos, Lê? A gente vai dividir em 5 pontos principais desses tópicos avançados em clínica médica. Ótimo. No cuidado da população trans, né? Tá. E aí, então, o primeiro vai ser rastreios. Tá bem. O segundo, a gente vai falar sobre risco cardiovascular na população trans. Ótimo. O terceiro, aí vamos falar sobre risco de TEV nessa população. O quarto, a gente vai falar sobre osteoporose nos pacientes que hormonizam. E o quinto e último, vamos falar sobre saúde mental e avaliação dessa população em termos de saúde mental. Tá bem. Com certeza não menos importante, né? Nem um pouco. E aí acho que é importante a gente estruturar assim pra gente saber, que são alguns eixos. Obviamente esse conhecimento não me encerra aqui, não se esgota. Mas só pra gente dar nortes, e dar essas orientações desse cuidado que precisa ser feito pra essa população também. Então, além do que a gente falou no outro episódio, esse aqui é isso, tópicos avançados em os complementos, Ju? Exato. A gente comentou sobre o básico, o feijão com arroz aí da hormonização, o que a gente via no passado, o que a gente vê hoje, os riscos associados, as complicações que a gente esperava, contraindicações, também pensando isso nos procedimentos cirúrgicos, as principais modalidades. E hoje a gente vai falar sobre, mas como eu vou fazer o cuidado clínico do paciente trans que hormoniza, que não hormoniza, que operou, que não operou, que vai operar, Todas essas nuances que o Milton vai nos ajudar a falar sobre todas. E tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Tô muito, muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Milton, então acho que a gente pode começar falando do primeiro tópico, e que é rastreios de câncer, dessa população. O que a gente tem que ter em mente, quando a gente tá pensando nesses cuidados? João, eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Primeiro porque quando a gente vai falar de rastreios e quando a gente fala de rastreio de câncer, tem uma coisa que é legal que a gente tem que entender, que principalmente quando a gente vai falar de câncer de mama, câncer, de próstata ou câncer de colo de útero, eu quero que a gente pense que um rastreio pode ser benéfico, mas ele pode ser maléfico. Sim. Então essa nossa discussão, ela tem que ser uma discussão muito baseada em evidência e também a gente sabendo que um exame ou contraindicado ou indicado sem embasamento clínico ou contraindicado sem muito embasamento clínico, eu posso causar muita iatrogenia para o meu paciente. Sim. E quando eu falo nisso, eu falo por quê? Porque tem alguns exames, como esse, principalmente mama, colo de útero ou próstata, que dependendo do gênero da pessoa, ele pode ou aproximar a pessoa ao gênero com o qual ela se identifica, ou afastar essa pessoa ao gênero com que ela se identifica. Ótimo ponto. Então, por exemplo, Então, se, por exemplo, uma mulher trans chega pra gente no nosso cenário de prática, ela tem 20 anos, mas ela chega pra gente e fala, quero fazer uma mamografia. Se o nosso colega médico chegar e falar, não, você não tem indicação de fazer pelo guideline, isso pode gerar um malefício, e eu tô falando, a gente vai falar quais são as indicações, mas eu acho que a primeira pergunta é, por que você quer fazer esse exame? Porque, por exemplo, na visão dessa mulher trans, mulheres fazem mamografia, então esse é um exame que aproximaria ela do gênero qual que ela se identifica. Mas, por exemplo, eu também pedi um exame de rastreio de câncer de colo de útero, um Papa Nicolau, por exemplo, para um homem trans que ainda está em sofrimento, que sofre muita disforia, muito preconceito, talvez nesse momento, pode ser que eu não peça esse exame, possa deixar para um segundo momento, porque é um exame que naquele momento eu vou colocar esse homem trans numa sala de espera com mulheres cisgênero, eu vou, por exemplo, gerar um certo desconforto para ele, então isso é a primeira discussão que nossos colegas têm que ter em mente, de que o exame pode ou aproximar ou afastar a pessoa do gênero qual que ela se identifica. Ótimo ponto. Certo. E aí, pensando no que a gente tem de evidência, ou no que a gente pode se pautar, para fazer a melhor prática em termos dos rastreios, começando por mama.
Como é que a gente trabalha aí no rastreio de câncer de mama no paciente transmasculino e transfeminino? Excelente, Lê. Então vamos separar, primeiro, homens trans, mulheres trans, né? Então, homens trans, e a gente vai falar de mama, vamos ter duas situações. Homem trans que realizou a cirurgia, a mastectomia, né? A toracoplastia, né? A retirada do tecido mamário, e homens trans que não fizeram a cirurgia. Tá. Se for um homem trans que não fez a cirurgia de retirada das mamas, o rastreio vai ser igual a mulher e cisgênero. Daí a gente vai ver se vai seguir o guideline do Ministério da Saúde ou algum outro guideline, mas vai ser o mesmo que para mulher e cisgênero. E se reduziu também, né, Milton? Se não tirou tudo. Se reduziu também. Então, se não retirou tudo, mesmo rastreio de mulher e cisgênero. Perfeito. Tá? Se é um homem trans que fez a cirurgia, a mastectomia, daí a gente entra aí numa zona cinzenta, porque a gente não tem dado. Tá? Mas o que se estipula é que o risco acaba sendo muito pequeno, e daí o que a gente faria é, vamos investigar apenas se tiver alguma queixa, se tiver algum sintoma, algum nódulo, alguma coisa. Mas um rastreio de rotina para um homem trans que realizou a mastectomia, daí não teria indicação. A não ser que tenha alguma outra indicação. Não sei se, por exemplo, uma mutação do gene BRCA na família, ou muito antecedente familiar de câncer de mama, talvez a gente possa discutir. Mas na rotina, para homens trans que realizaram a mastectomia, a resposta é não. Ótimo. Para mulheres trans, então falamos de homens trans que não realizaram e realizaram a cirurgia, mas mulheres trans, daí qual é a indicação? Daí mulheres trans a gente vai fazer o rastreio, de novo, tendo idade, né? Então a partir dos 50 anos para o Ministério da Saúde, alguns lugares vão falar antes, mas que tenham pelo menos 5 a 10 anos de terapia hormonal. Tá. Então se é uma mulher trans de 55 anos que começou a terapia hormonal aos 50, já teria indicação de fazer o rastreio. Tá bem. E o método que a gente vai usar nessas mulheres? O método é mamografia, tá? Mas tem uma grande discussão também que mulheres trans, a mama da mulher trans é um pouco mais densa. Mama densa, né? Então pode ser que a gente precise lançar mão, principalmente se a mama for muito densa, de outros exames como ultrassom, né? Mas se a gente for ler os guidelines, as recomendações da literatura, continua sendo mamografia. Beleza. Acho que entra também nessa flexibilização da questão do rastreio aqui, justamente porque às vezes vai ser uma demanda de afirmação de gênero a mulher trans fazer rastreios de câncer de mama mais frequentes, né, Milton? Exato, Lê. E mais uma coisa também, a gente também tem que lembrar, a mesma discussão que a gente tem na clínica sobre overdiagnosis, né, do câncer de mama, só que uma discussão ainda com menos evidência em pessoas trans, só que uma questão importante, antes de eu pedir uma mamografia para uma mulher trans, por exemplo, eu tenho que saber que o serviço onde ela vai fazer mamografia, ela não vai sofrer preconceito. Sim. Porque senão já é um exame que tem toda essa discussão sobre se vai impactar ou não a mortalidade. Sim. E ela vai chegar lá num laboratório X e vão olhar pra ela que às vezes tem um fenótipo que não é tão feminino, e daí ela vai sofrer discriminação. Então eu também tenho que conversar sobre prós e contras com a minha paciente pra saber se é um exame que vai ter um impacto positivo ou negativo na saúde dela. Certo. Tá. Bons pontos, né? E pra gente refletir sobre, Exatamente. né, indicar ou não. Pra gente não sair no piloto automático, né? Só ler cara crachá, né? Aquela coisa ali no guideline tem indicação, vou pedir. É uma seara aí pra gente discutir muito mais com o nosso paciente. Ótimo. Agora a gente passa pro próximo e fala de colo de útero. Colo de útero. Colo de útero, então, a discussão, né, Jo? Vamos falar de homens trans, estamos falando de saúde de pessoas trans. Colo de útero. A indicação vai ser para homens trans e a mesma idade que seria para mulheres cisgênero, tá? Pelo mesmo método. Mas aí entra naquela discussão que eu falei sobre afirmação ou afastamento do gênero com qual essa pessoa se identifica. Tá. Né? Eu sou um homem cisgênero, mas eu não tenho ideia de como deve ser desconfortável para uma mulher cis fazer um Papa Nicolau. Imagine para um homem trans. Sim. Toda a violência, seja na sala de espera, às vezes no profissional. Então, se a gente for pedir um Papa Nicolau para rastreio de câncer de colo de útero, uma questão que a gente tem que fazer é conversar com esse paciente, mas também a gente pode fazer um teste menos agressivo. Então, por exemplo, seja uma autoinserção do espéculo, um espéculo, às vezes, a pessoa com um espelho, você conversando na hora de
pode inserir. Existe a possibilidade de você inserir também um espéculo infantil, um outro exemplo. E ainda mais, a terapia de testosterona no homem trans pode atrofiar o epitélio vaginal. Isso vai impactar, seja em falso positivo ou falso negativo no Papa Nicolau. Então, até uma terapia de reposição de estrógeno tópico, então uma pomada de estrogênio por uma semana antes do Papa Nicolau, pode ser uma medida que vai diminuir a dor e melhorar a efetividade do exame. Excelente. Certo. E tem mais uma discussão, Ju e Lê, que eu acho que isso aí, para os nossos estudos e até para quem for fazer outras pesquisas na área, hoje tem se discutido muito, por exemplo, sobre pesquisa de DNA de HPV, né? Sim. E eu fico pensando se, por exemplo, em situações de autocoleta, para pessoas que têm uma certa resistência a fazer o exame, uma autocoleta de DNA de HPV poderia ser possível como um rastreio do rastreio, né? Para uma pessoa que não faria o Papa Nicolau porque seria violentada, seria mal recebida, ela poderia fazer o autoteste, né? A autopesquisa do DNA de HPV, e daí, se vier negativa, segue com essa pesquisa. Se vier positivo, daí a gente seguiria para os outros testes. E aí, meio que usar, né, uma metodologia que vai te dar uma resposta sem trazer essa outra exposição, né, que realmente é isso, né. De primeiro a gente não pensa, mas com certeza a pessoa pode sofrer uma violência aí e a gente quer evitar, né. Exato. Nossa, e mais uma dica. Se aquela pessoa, você realmente discutiu prós e contras, tem indicação, vai colher o Papa Nicolau, tem pessoas que isso pode gerar muita ansiedade também. Então o clínico, ele também pode lançar mão de dar um benzodiazepínico antes do exame. Então, se aquele exame for muito ansiogênico para aquela pessoa, não existe problema nenhum de, claro, uma dose pequena, alguma coisa que não vai deixar a pessoa super sedada, mas só para acalmar um pouquinho a ansiedade dela antes da coleta do Papa Nicolau. Excelente. E aí a gente vai pra um que já é polêmico per se, né? Nessa população um pouco mais, né? Que é próstata, Milton. Exatamente. Então já é uma discussão, né, que a gente tem clínicos e médicos de família, de um lado, urologistas do outro. Sim. Então, vamos passar, não estamos aqui para fazer essa discussão, mas a gente já sabe que é uma discussão muito importante sobre a alteração na mortalidade ou não. Mas o que eu digo é, se for realizar a coleta do PSA, a gente tem que ter em mente que o PSA, o corte, ele vai ser diferente. Então, um corte, por exemplo, de 4, que seria para um homem cisgênero, não é um corte que a gente vai usar para uma mulher trans que está em terapia de bloqueio androgênico. Então, alguns guidelines vão falar para a gente usar um corte de 1, se a gente for fazer. E também, se for fazer um toque na próstata, depende muito se a mulher trans fez ou não fez a cirurgia de redesignação sexual, ou cirurgia de afirmação de gênero. Porque daí, o toque não vai ser por via retal, vai ser o toque pela neovagina, porque ela vai ficar na parede anterior da neovagina. Nossa, muito diferente, né? Então, o toque da próstata, daí isso é até importante, assim, tô suspeitando de um câncer de próstata, isso, o toque vai ser diferente se a pessoa fez ou não fez cirurgia. Mas daí eu volto um ponto atrás, Lei e Jô, que é naquela discussão. Então, hoje, a gente pode ter, por exemplo, uma mulher trans de 50, 60 anos. Nós, como médicos, a gente sabe dessa discussão do PSA e se muda ou não muda a mortalidade, essa grande controvérsia per se, mas tem essa questão que a mulher trans, se você não discutir sobre o PSA para ela vai achar, esse médico ultrapassado, ele não imagina que eu sou uma mulher trans e eu tenho a próstata. Então é importante também você reafirmar, olha, você tem próstata, vamos discutir prós e contras. O risco, você com a terapia terapia hormonal é baixíssimo, não tem indicação, mas você tem que reafirmar que você sabe que ela tem próstata. Porque se você passar batido, vai parecer pra ela que você seria uma pessoa ultrapassada e que você, e eu já ouvi muito de mulheres trans, o médico nem imaginava que eu tinha próstata. Então, conversem com as suas pacientes trans de que sim, mulheres trans têm próstata, só que a gente vai discutir na luz da evidência científica o que vai ser bom ou não, se vai ser bom ou não eu pedir um PSA pra essa mulher trans. Ótimo. E acho que o último câncer que a gente vai elencou, né, pra falar aqui foi o colo retal, né? Sim. Imagino que seja um rastreio semelhante à população, né? Daí esse é o mais fácil, né? Porque é um rastreio bem semelhante e vai ser, pela pesquisa de hemoglobina humana nas fezes ou colonoscopia, mas não gera tanta diferença porque não vai ter essa questão de afirmar ou afastar a pessoa do gênero ao qual ela se identifica. Ótimo. Então, ficam mesmo orientações, né, mesmos cortes, indicações do restante da população, qualquer outra pessoa, né? Exatamente. Tá bem.
Exatamente. Mas à luz da expectativa de vida também. Ótimo. Que é uma grande discussão para a população trans, né? Então, quando a gente vai falar de rastreio de câncer coloretal, a gente tem que ter no mínimo uma expectativa de vida de 10 anos. Até por isso que a gente vai falar daqueles cortes etários nos quais a gente para de rastrear, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 75 mais, 80 anos, eu não faço mais um rastreio de câncer coloretal porque eu aumento a chance de eu fazer iatrogenias. Sim. Então, daí eu vou ter que muito discutir que pessoas trans, a gente não tem dado de expectativa de vida e que a gente precisa pesquisar sobre ferramentas de prognóstico em pessoas trans. Sim. Principalmente quando a gente for falar de pessoas trans mais velhas. Então, como que eu vou estimar para saber que uma pessoa trans dos seus 60 ou 70 anos teria benefício? Nesse momento, a gente extrapola a partir de dados de pessoas cisgênero. Tá bem. Você já levantou excelentes pontos aqui, né? Acho que de abrir um pouco essa forma de fazer essa avaliação e como fazer. Acho que foram várias dicas importantes. E aí é o momento de a gente ir pro segundo ponto, né? Que a gente elencou, que é falar de risco cardiovascular. E aqui, meu Deus. Acho que, novamente, né? A gente vai falar isso algumas vezes, que é uma área que a gente não tem tanta evidência, então a gente acaba usando, né? Acho que outras recomendações, tentando individualizar para a população trans. Mas acho que como que a gente faz o cálculo de risco nessas pessoas? Exatamente. Então, Jô, é uma pergunta que a gente não tem ainda. Todas essas ferramentas que a gente vai ter para cálculo de risco cardiovascular, independente da ferramenta que a gente vai usar, é o K-Risk, é o Framingham, é o SCVD Risk Estimator, é aquela nova Prevent. Então, todas elas são ferramentas binárias. Baseadas em pessoas cisgênero, em que o profissional da saúde vai ter que escolher, né, colocar sexo masculino ou feminino. A dica que eu passo para quem for fazer esse cálculo de risco cardiovascular do seu paciente é: vamos saber a idade com qual a pessoa transicionou e o tempo ao qual ela ficou exposta a essa terapia hormonal. Então, por exemplo, se foi uma pessoa que fez uma transição mais velha, com 50 anos, por exemplo, ou 60 anos, a gente vai colocar o sexo, a opção do sexo relacionado, né, do gênero que atribuíram ela ao nascimento. Tá. Porém, se for uma pessoa que fez uma transição super jovem, com 17 anos, daí eu vou colocar a opção, né, do gênero ao qual ela se identifica. Então vamos imaginar, eu tô com uma mulher trans de 40 anos que transicionou aos 20. Então eu vou colocar lá o gênero feminino. Porque ela teve muito mais tempo de exposição ao hormônio do estrógeno, bloqueio androgênico, do que se eu colocasse a opção masculina. Sim. E é diferente se ela tivesse começado aos 40, né? Fazer qualquer terapia. Se ela tivesse começado aos 40, ela teve muito mais tempo de exposição à testosterona, Exato. né? E não a hormônios femininos. Complexo. Mas é interessante pensar dessa forma, né? E as estratégias de prevenção são iguais, são diferentes? O que é que a gente tem também nessa área? Então, acho que a primeira estratégia que cabe a todos os médicos, profissionais da saúde, pessoas que querem um mundo mais digno, é a gente falar de barreira de acesso. Sim. Porque quando a gente cria, e a gente sabe que pessoas trans são pessoas, né, e a gente, vocês falaram sobre isso no episódio anterior, que são pessoas que enfrentam barreiras de acesso à saúde, seja na atenção primária, secundária ou terciária, que principalmente vamos falar aqui de atenção primária, vai ser o local onde vai fazer a prevenção, vai falar de atividade física, de alimentação saudável, de cessação do tabagismo, de controle de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, e a gente sabe que pessoa tem uma barreira de acesso, a gente não tá fazendo nada disso. Então a primeira coisa, eu acho que pensando em saúde pública, é garantir o acesso digno. A partir do momento que a gente garante o acesso digno, a gente tem um olhar à saúde integral. Sim. E daí outra coisa, então agora falando, já garantiu o acesso à pessoa trans, ao nosso serviço, que a gente tem que ter um olhar integral. Então a primeira coisa, mudança de estilo de vida. A gente sabe por estudos observacionais que pessoas trans, como muitas pessoas da comunidade LGBT, têm maiores chances de ter exposição a fatores de risco de doenças crônicas, como sedentarismo, consumo do tabaco, consumo inadequado de álcool, não controle de pressão alta, de diabetes. Sim. Então esse é um primeiro passo. Tá. A gente falar de atividade física, falar de saúde mental, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tudo isso entra como estratégia. E mais uma coisa, mais uma estratégia que a gente pode lançar mão, além de prevenção primária, que poderia a gente falar sobre tudo isso, engajar na atividade física do posto de saúde, na alimentação saudável, na perda de peso, na cessação do tabagismo, vai ser a gente discutir estatina e AS. Sim. Só que na mesma evidência que a gente tem para pessoa cisgênero. Então, assim, a gente não deixar de fazer o cálculo de risco e
e indicar uma estatina de potência adequada conforme o risco e, claro, uma grande discussão hoje sobre prevenção primária de AS, sim ou não, mas aí a gente rediscutir, né? Uma mulher trans que usa estrógeno, que tem diabetes, que fuma e tem 40 anos e pouco, talvez, né? Vamos discutir, revisitar o que a gente tem de evidência para pessoa cis, mas não deixar de achar que tratamento de pessoas trans se baseia apenas na hormonização. Sim. Tratamento de pessoas trans se baseia na hormonização, sim, porém a gente vai acrescentar muito mais. A gente vai falar de promoção da saúde, de atividade física e estatina AS se couber, conforme a evidência que a gente tiver. Sim. Não, eu acho que é super interessante o que você comentou, né? Porque acho que o recorte que a gente fez é dar isso, né? Essa intenção de que a hormonização e a cirurgia de afirmação é parte, né, do todo. E o Caio até, inclusive, falou isso. É interessante que vocês realmente conversem, porque é isso. É um cuidado multidisciplinar e que envolve muitas coisas que a gente vai cuidar. Como pessoas cis, pessoas trans têm os seus cuidados específicos, né? Então a gente precisa estar pensando nisso, né? Como um espectro mais global. Exatamente. E acho que é legal também a gente ressaltar, né, Jo e Milton, que a gente tem muito a estigmatização do uso do estrogênio, né? Um paciente que, vai estar submetido a um risco altíssimo cardiovascular, a um risco de TEV, quando na verdade essa paciente que usa os hormônios que não tem pico, que tem uma liberação contínua, provavelmente tem um risco menor do que a mulher cis que passa pelos picos de estrogênio ao longo da vida, né? Lê, você levantou uma bola excelente, porque nós, né, e estamos aqui falando como nossos médicos, a gente aprende a muitas vezes querer controlar, achar que a gente controla e tem o poder de controlar tudo da saúde do paciente. Só que isso é mentira, né? Sim. E a grande questão... E aí, bem mentira. E aí uma coisa legal, Lê, dessa relação risco cardiovascular e a gente culpabilizar o estrógeno, umas últimas revisões que eu tava lendo sobre risco cardiovascular e fenômenos como infarto e AVC em pessoas trans, ele tem uma revisão muito legal, que depois eu posso até mandar, que eles foram pegar o número de casos de pessoas em uso de terapia, principalmente mulheres trans, em uso de terapia à base de estrógeno que tiveram AVC e infarto. Agora não me lembro do dado, mas foi um dado X. Mas o que me chamou mais atenção nesse estudo foi que, ok, a gente tinha um número, era um número pequeno, muito pequeno até, mas quando a gente vai olhar o número de suicídio e mortes por causas externas, era muito maior, né? Então, a gente esquece o potencial de benefício biopsicossocial da terapia hormonal, que vai ter impacto na adesão à atividade física, vai ter impacto na adesão à cessação do tabagismo. Sim. Então, tudo isso não tá nesses estudos. É verdade. Então, quando a gente for ver um estudo que fala sobre relação de estrógeno e infarto, por exemplo, será que ele separou e ajustou para esses confundidores? Sim. Sabendo que uma mulher trans que tá satisfeita com seu corpo, que não tá sofrendo transfobia, que tá com a saúde mental em dia, isso é muito melhor, por exemplo, né? Porque ela vai aderir às práticas de atividade física, entre outras práticas para promoção da saúde. Perfeito. Excelente. Bom, Milton, acho que tudo que você trouxe é muito importante da parte de risco cardiovascular e a gente entra nessa mesma avaliação risco-benefício quando tá falando de TEV, né? Exatamente. E TEV, né, eu acho que a grande questão, né, tromboembolismo venoso, TEP, TVP, é uma grande questão que, principalmente a gente tá falando aqui do risco em mulheres trans, porque a evidência fala principalmente em mulheres trans há um certo aumento de fenômenos tromboembólicos, para homens trans não. Tá. Então a gente vai falar um pouco mais para mulheres trans, mas a grande questão e crítica em relação à evidência que a gente tem hoje disponível é que a maior parte dos estudos que evidenciaram aumento de fenômenos tromboembólicos em mulheres trans foi mulheres que estavam usando hormônios antigos à base de etinil estradiol. Tá. Que é o que você usa por conta própria. É esse recorte o que mais preocupa, né? Que os que usam, acho que por conta própria, acabam usando doses muito elevadas e muitas vezes o estrógeno também que não é o mais adequado, né? O mais seguro. Exatamente. E por isso a gente tem que falar de barreira de acesso à saúde. Então a barreira, ela também se expressa na maneira como que eu vou ter profissionais capacitados na atenção primária para atender a pessoa trans no território dela. Sim. Porque se cada vez mais eu dificulto, achando, né, que é um conhecimento que só o médico com doutorado, PhD, vai poder prescrever uma hormonização, não, eu tô gerando uma geração inteira de pessoas trans que estão fora dos nossos serviços, usando por conta própria hormônios que sim têm efeitos deletérios. E acho que, eu não sei se a gente vai ter essa resposta, mas o uso prévio, vamos dizer, uma paciente que agora tem 50 anos e tá hormonizando com você na clínica, usando o estrogênio correto, porém passou 30 anos usando um estrogênio inadequado.
adequado. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Vai considerar que é um paciente com maior risco de TEV ou é o que tá usando agora? Olha, eu acho que essa é uma excelente pergunta. Eu não tenho resposta para dar. Não tem. Não tem, é uma pergunta de $1 milhão. Mas se eu fosse fazer um raciocínio clínico aqui, eu pensaria que depois de um tempo que ela não tá mais sob o efeito daquele etilneestradiol, eu pensaria que ela já tá sobre aquele efeito desse novo estrógeno. Perfeito. Então, não teria mais esse risco, né? Tá bom. Beleza. E acho que tem mais algum outro manejo aí que seja específico pra gente fazer de risco de TEV? Às vezes, né, esses pacientes, às vezes, pensando já que das cirurgias afirmativas, tem alguma coisa pra gente mudar? Perfeito. Então, quando a gente vai falar de TEV, ok. Então, duas coisas, né? Então, a primeira coisa é o risco de tabagismo e uso de estrógeno, né? A gente sabe que isso sim aumenta o risco de fenômenos tromboembólicos. Então, uma mulher trans que é tabagista, a gente sabe que o tabagismo é maior, uma prevalência maior nessa população, a gente tem que encorajá-la a parar de fumar. Sim. Então, conversar, estratégias de cessação de tabagismo. Nesse momento, tá pré-contemplativa ou contemplativa, não vai parar de fumar, acho que o que a gente pode pensar, primeira coisa, é escolher vias e doses mais adequadas com menor risco de TEV. Então, nunca etilneestradiol. De preferência, se ela for uma tabagista, eu escolheria e ela puder, claro, pagar, daí uma via transdérmica. Por exemplo, o 17-beta-estradiol, que é um gel, ele tem um risco bem menor, ou quase zero, né, de fenômenos tromboembólicos, e daí eu faria isso como uma redução de danos. Tá bem. Legal. E daí, volta aí na discussão do perioperatório. A evidência científica que a gente tinha de suspender o hormônio antes da cirurgia, por exemplo, a cirurgia de afirmação de gênero, são evidências baseadas no etilneestradiol, que sim precisava suspender. A gente não tem evidência hoje de haver um benefício claro de uma mulher trans perto da cirurgia de afirmação de gênero suspender previamente a cirurgia, principalmente se eu for usar as profilaxias, né? Sim. Então, discutir após o risco de sangramento maior cessado, iniciar a heparina, fazer uma prevenção de fenômenos tromboembólicos no pós-operatório, não haveria esse risco. E principalmente nós, pessoas cisgênero, a gente não imagina como que é a questão da saúde mental de uma pessoa que vivenciou uma vida inteira de transformações corporais se suspender um hormônio. E, inclusive, seja em questão biológica, porque mudança, né, pico e vale de hormônio gera alteração nossa de humor. Sim, se gera. Com certeza. Com certeza. E tô falando de fenômenos biológicos, mas também psicossociais, né? Sim. Então, uma mudança aí de suspender ou não suspender hormônio, isso também tem impacto psicossocial nessa pessoa. Sim. Acho que a gente traz ao longo dessa conversa e também do que foi conversado com o Caio, né, sobre isso, o peso de suspender ou não prescrever uma terapia que é importante para a pessoa afirmar o seu gênero sempre vai ser muito maior, geralmente, do que os riscos envolvidos. A gente sempre vai tentar mitigar riscos sem privar a pessoa de afirmar gênero, né? Exato, e isso que você pontuou, Lê, e de novo volta naquela nossa conversa de que nós médicos a gente acha que a gente tem o poder de controlar tudo. E tem um guideline muito legal, que é o guideline na qual a gente se baseia, e muito provavelmente o guideline aqui da cidade de São Paulo se baseia, que é o guideline da Universidade de São Francisco, que ele fala que mesmo se a pessoa já teve fenômeno tromboembólico, vai ser raridade da raridade a gente suspender a terapia hormonal. Então, por exemplo, é uma mulher trans, tá em uso de terapia de estrógeno, e ela teve um TEP ou TVP? Primeira pergunta, foi um TEP provocado ou não provocado? Né? TEP provocado, daí o que a gente faria? Discuto com ela se vou manter a terapia hormonal e principalmente não teria malefício de manter uma terapia hormonal tópica, por exemplo, e vou anticoagular. E vou discutir com ela, daí é uma outra discussão, é um TEP não provocado. Daí a gente discutiria anticoagulação para sempre, né? Essa grande discussão. Então, por que não discutir anticoagulação e também terapia hormonal? Mas é uma discussão que eu vou ter com a paciente. E não chegar aí no meu topo do meu saber e contraindicar porque eu li uma evidência que seria maléfico para ela, esquecendo os benefícios psicossociais dessa terapia hormonal. E de manter a melhor terapia possível, né? Porque senão a chance é, putz, o médico não me prescreveu, eu vou ir comprar o etilneestradiol e aí você tá colocando o paciente em mais risco, né? Exatamente. E aí, etilneestradiol com risco de TEV, aí sim que ela vai ter TEV. Exato. A estratégia de redução de danos parece ser a melhor, né? Em vários cenários também. Exatamente. Até porque aproxima a paciente da gente, né? Uma última pergunta que eu tenho em relação ao homem trans. O uso da testosterona, você comentou que não impõe risco, aumento de risco de TEV. Dentro da faixa
que a gente espera de nível de testosterona. Se tá acima dessa faixa, que a gente considera ótima, aí o paciente tá em maior risco de TEV? Olha, eu não vou ter essa resposta para te dar, mas eu vou dar um passo para trás. É até legal que a gente rememora um pouco sobre homens trans. Então, o que a evidência diz? Terapia de testosterona, ela altera um pouco o perfil lipídico, tá? Então, pode mexer com triglicérides, com LDL e HDL, mas ela não gera desfechos duros, como infarto, AVC e fenômenos tromboembólicos. Tá. Então, a gente não tem evidência de que o uso da terapia de testosterona aumente infarto, AVC e TEV. Aí, você trouxe uma discussão importante. Né? A nossa monitorização, a gente não quer uma testo estourando. Até porque testo estourando, a gente sabe que converte em estradiol. E aí sim, pode ser que eu poderia ter um risco aumentado. Tá. Então, o que a gente vai querer é testo aí na faixa de normalidade, de preferência um pouquinho até mais próxima do limite inferior, monitorando aí hematócrito, monitorando testo, os outros hormônios e para reduzir os riscos. Tá bem. Então, o ideal é um cuidado dentro do esperado, né, com valores dentro do esperado, de valores laboratoriais dentro do esperado, pra gente reduzir também qualquer dano adicional, né? Exatamente. Fechou. E acho que chegou o momento de a gente ir pro quarto ponto. E a gente vai falar agora de osteoporose. Eu achei bem interessante, Mildo, porque não tinha passado pela minha cabeça esse cuidado, mas faz total sentido, né? A gente faz esse cuidado pra população cis, e eu imagino que aqui também a gente vai ter coisas adicionais pra gente pensar, né? Exatamente. Então, osteoporose, duas coisas que eu queria comentar. Então, primeira coisa, a gente falar do risco da osteoporose e lembrar dos fatores de risco de osteoporose. Sim. Então, por exemplo, tabagismo que a gente comentou é um fator de risco. Inatividade física é um fator de risco. Outras doenças crônicas, consumo de álcool, isso aumenta o risco. Então, a gente precisa reavaliar o risco, inclusive também de infecção pelo HIV. A gente sabe que o HIV, seja o vírus, mas também a terapia antirretroviral também aumenta o risco da pessoa desenvolver osteoporose. Tá. Tanto que em algumas pessoas vivendo com HIV, alguns colegas da Infecto vão falar pra gente começar o rastreio antes, por volta dos 50 anos. Sim. Então essa é uma discussão. Então a pessoa trans tá lá na faixa de 65 anos, a gente vai fazer o rastreio de osteoporose, mas a gente vai começar antes quando? Se tem fatores de risco clássicos, né? Então vive com HIV, pais tiveram fraturas, artrite reumatoide, uso crônico de corticóide, entre outros aí fatores de risco. Então a gente começaria aí dos 50 aos 64 anos, mas a gente pode começar até antes, principalmente se for uma pessoa trans, que fez gonadectomia, ou seja, tirou as gônadas, e não fez terapia hormonal aí por pelo menos 5 anos. Tá. Então vamos pensar, uma pessoa de 40 anos que fez retirada das gônadas e não fez acompanhamento hormonal por pelo menos 5 anos, também ela tá em risco de osteoporose. Tá. Então é mais uma indicação talvez pra gente começar mais cedo o rastreio de osteoporose e também fazer a terapia de afirmação com os hormônios adequados pra essa pessoa. Certo. Bem. E aí quando a gente tá falando do transgênero masculino? Em relação à osteoporose? Em relação à osteoporose. Olha, em relação à osteoporose transgênero masculino, entra aquela discussão, né? Sobre homem, cisgênero, se a gente faz ou não faz rastreio. Tá. Alguns lugares a gente vai pensar que faria com 70 anos, né? Pelo menos uma densitometria na vida para homem cisgênero a partir dos 70 anos. Mas aí, o que eu pensaria? De novo, fez retirada de é um homem trans, fez retirada de gônadas e não fez, né, nenhuma terapia, eu começo a partir de 5 anos da retirada das gônadas, o rastreio. Começaria aos 50 desse homem trans se ele tiver fatores de risco para osteoporose, viver com HIV ou tiver outras questões, ou começaria pelo menos uma aos 65 se não tiver fatores de risco adicionais. Tá, perfeito. Excelente, né? Então, pra gente fechar essa parte dos cuidados clínicos, né, Milton? Eu queria te perguntar se tem idade pra gente parar de prescrever hormônio? E aí eu vou fazer uma brincadeirinha, né? Tá. Toda vez eu respondi excelente pergunta, mas eu não tenho resposta. Muito boa! Não tenho resposta, Lê, mas eu acho que essa é um convite, até pra quem tá ouvindo a gente, mostrar da importância da pesquisa. De a gente fazer perguntas científicas que vão gerar respostas pra essas nossas perguntas. Então, até saber isso. Então, não temos evidência de idade de parar. Eu acho que vai depender muito aí do desejo da pessoa, até sabendo, né, que com envelhecimento
momento, a gente, por exemplo, mulheres cisgênero, a partir dos 50 anos, entram em processo de menopausa. Sim. Então pode ser que um homem trans de 60 anos não tenha mais tanto uma necessidade daquela dose que eu usava aos 30. Então eu vou falar que, como geriatra, que idade por si só não é contraindicação pra nada. Tá. Né? Então, principalmente pra gente parar a hormonização. Mas o que eu faria? Eu sempre vou reavaliar a dose, vou reavaliar a via, então vou pensar numa via mais segura. Então, por exemplo, deu esse exemplo de um homem trans de 70 anos, pode ser que eu não precise da mesma dose que eu dava pra ele aos 30 e aos 70 pode ser que eu vou dar preferência pra uma via transdérmica, Sim. um gel de testosterona. Mesma questão pra uma mulher trans de 70 anos, né? Será que já tá entrando num processo? A gente sabe que a partir dos 40 anos, homem cisgênero tem um decréscimo de produção endógena de testosterona. Sim. Então, uma mulher trans, por exemplo, de 80 anos, pode ser que não tem mais tanto uma produção endógena de testosterona. Não precisa do bloqueio. Não precise tanto desse bloqueio. Mas eu acho que essa resposta a gente não tem. Super individualizado, então, né? Individualizar a dose e via. Então, mas aí o que a gente tem de evidência é que vias transdérmicas, seja do estrógeno quanto da testosterona, acabam tendo um risco um pouquinho menor. Certo. E acho que assim, a gente vai pro nosso quinto ponto, né, que é falar de saúde mental. E aí é um grande, acho que é um cuidado que permeia tudo, né? Tudo que a gente falou passa e acho que tudo começa a gente avaliar bem a saúde mental do nosso paciente, saber também como, né, seguir. E acho que esse é o momento de a gente entender se existe alguma estratégia adicional, né, pra fazer aqui. Eu acho que pra saúde mental, e até uma discussão, mais uma brincadeirinha, caberia um episódio inteiro só pra falar de saúde mental, né? Mas é uma questão muito importante. Você falou, Jô. Primeira coisa, começa com acolhimento. E a relação médico-paciente. Então, e a gente falar também da importância da equipe multiprofissional. Então, eu tenho uma equipe multiprofissional junto comigo, de equipe de psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, conforme for serviço social. São demandas inúmeras dessa pessoa. Sim. Por garantia de direitos humanos, garantia de acesso ao nosso serviço, garantia de respeito ao nome social. Então, acho que tudo começa aí, pra gente garantir os direitos dessa pessoa como cidadão, como qualquer outra pessoa na nossa sociedade, e um respeito, né? A gente vive ainda num mundo em que patologiza a identidade trans. Sim. Então, a gente tem que despatologizar, fazer com que essa pessoa seja acolhida e, a partir daí, essa pessoa consiga ser ouvida por nós. E rastrear questões que são muito comuns e particulares nessa população, como questão de ansiedade, depressão, ideação suicida. Então, a gente também ter esse rastreio e tratamento farmacológico e não farmacológico para questões relacionadas à saúde mental, né? Então, e também, tendo ideação suicida, traçar planos. Eu Sim. acho que é importante ter com essa pessoa, com suporte social, garantir um plano de ação em caso de ideação suicida e planejamento suicida, Sim. entendendo o suicídio aí como um contínuo, né? Então é importante a gente ter esse olhar amplo de saúde mental, que não basta só eu achar que eu vou prescrever sertralina e resolver o problema da pessoa, Sim. mas que há toda essa questão aí multiprofissional, de garantia de direitos, de luta contra os preconceitos, que aí sim a gente pode falar de uma saúde mental de uma forma mais ampla. Justíssimo, né? Acho que é difícil, não tem como você dar uma receita de bolo, porque é isso, né? Saúde mental não é uma receita de bolo, então a gente tem que entender o contexto de cada um dos pacientes que vai atender e se tiver indicação, né, de tratamento farmacológico, qual é o tratamento mais adequado para aquele cenário, para aquela pessoa. Mas acho que a psicoterapia, como você bem falou, né, esse cuidado multidisciplinar é muito importante para otimizar esse cuidado e acho que reduzir, né, todos os sofrimentos sociais que a gente sabe que essas pessoas passam, né? É. E a estratégia de grupos, né? Então, até me dá a oportunidade de falar do ambulatório trans, no qual eu tenho a oportunidade de coordenar junto com um colega chamado Wilson. A gente tem alguns grupos e a gente vê essa importância dos grupos. Grupo pode ser uma questão terapêutica, seja para a pessoa conseguir falar e expor um pouco aquilo que ela tá vivendo, mas também o grupo gera capital social. E a gente Sim. vê essa importância desse capital social e para todas as pessoas, também para as pessoas trans. Então, quem estiver ouvindo a gente, independente de estar no começo da graduação, ser ou não ser médico, tem muita coisa pra gente fazer em prol da saúde mental de pessoas trans. Fortalecer um grupo, participar de grupos, convidar pessoas, garantir com que haja respeito ao atendimento a essa pessoa no nosso cenário de prática, levar essa informação desse episódio do
episódio anterior, para os nossos colegas que ainda não estão capacitados para atender pessoas trans. Então, enfim, eu acho que tudo isso a gente consegue ajudar bastante todas as pessoas que a gente puder. Excelente. E acho que assim a gente encerra, né, esse episódio denso de conteúdo e de informações, porque, enfim, né, como a gente falou, é abrir um pouco essa discussão e trazer, né, isso de uma maneira fluida e mais acessível, já que realmente, né, a gente precisa de cada vez mais evidência pra gente conseguir até fazer o que você bem falou, né, Milton? Fazer uma medicina mais baseada em evidência, né? Porque a gente usa o que tem, né? A gente quer fazer ter uma evidência adequada para o que a gente quer responder. E acho que agora é o momento que a gente vai pro salve. E o convidado é que vai começar os salves hoje. Então, o primeiro salve é pra você, João, pra você, Letícia, e toda a equipe do Tá de Clinicagem, que faz um serviço excelente, levando informação de qualidade e de um jeito acessível. Então, meu primeiro salve vai pra vocês. Muito obrigada. Meu segundo salve vai pra todo o pessoal do ambulatório de promoção à saúde, de pessoas trans 40+. Eu tenho colegas incríveis que eu falei aqui em nome do ambulatório, mas esse ambulatório não sou só eu que faço. Então, diariamente, eu tenho uma equipe multi ao meu lado, né? Então, pessoas do serviço social, outros colegas geriatras, nutrição, psicologia, fono. Então, colegas incríveis que estão trabalhando, trabalhadores do SUS que estão fazendo a diferença. Quero fazer mais um salve para a ONG Eternamente Sou. É uma associação aqui de São Paulo que trabalha em prol dos direitos de pessoas LGBTs acima de 40 anos e acima de 50 anos. Eles têm um centro de convivência aqui em São Paulo para pensar isso, fazer atividades. Então, salve a Eternamente Sou também. E deixar aqui também minhas redes sociais. Quem tiver interesse, me seguir. Às vezes eu falo um pouco desse e outros temas. Falo um pouquinho sobre questões relacionadas à sexualidade de pessoas idosas, não só trans, mas também cisgênero. Então, meu @ é Milton Krenit, Krenit com 2 T's e E no final. E, de novo, agradecer vocês duas, muito queridas, e toda a equipe do Tá de Clinicagem. Nossa, obrigada a você, Milton. Foi incrível te ter aqui. Acho que rendeu coisa demais, né? A gente resumiu muita coisa que a gente coloca as referências depois, né? Porque acho que vão ter muitas informações que talvez a gente vá consultar com mais calma. Depois a gente deixa na nossa descrição. Exato. Então, Milton, isso fica um salve pra todo mundo aí que você citou. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Acho que, como a Letícia falou, engrandece demais. Acho que aprende, difunde o conhecimento. E todas as referências vão estar linkadas aqui na descrição do episódio pra quem quiser ler mais, se aprofundar mais. Isso. E claro, né, essa rede social aí, seu @ pra tirar dúvidas, perfeito, sem defeitos. Recomendo seguir esse @. Obrigado. Fechou, então? Fechou, Ju. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.